Quando a gente trabalha com PSA, com prosperidade sistêmica de ambientes, a gente tem uma base de aplicação do método que é desenhar simbolicamente os ambientes ou baguá sistêmico. Quando a gente traz os símbolos dos ambientes, a gente está trabalhando com o sistema límbico cerebral, porque o símbolo ele fala muito mais das emoções e das ligações sistêmicas, comportamentais, emocionais que a gente tem com aqueles ambientes. E isso não está a nível de explicação racional mental, está um passo anterior à explicação mental e racional. Isso é muito importante para o método. A gente não trabalha com o desenho técnico dos ambientes, porque o desenho técnico dos ambientes vão deixar a gente na superficialidade da representação técnica. E aí a mente vai começar a focar em coisas de proporção, da distância entre os cômodos, do posicionamento, e a gente não trabalha dessa maneira. A gente trabalha sempre com a representação simbólica dos ambientes, por isso que esse desenho lúdico é muito importante. Então a gente sempre está fazendo esse desenho de forma simbólica e os ambientes não precisam de estar no mesmo endereço, na proporção. Ah, meu banheiro não está aí, o quarto não está aí. Não é assim que funciona. A gente tem que se libertar do desenho técnico, principalmente quem é arquiteto e designer, para que a gente dê a possibilidade da expressão ser algo muito mais profunda do que o racional entende através de um desenho com proporções adequadas, com as dimensões, o posicionamento. Dessa maneira a gente fica na superficialidade da representação técnica e não chega na profundidade do símbolo que vai tocar o sistema límbico de propósitos, de forças sistêmicas que a gente carrega desde que a gente tem contato com os primeiros ambientes na vida, com aquele sótão, com o porão da casa, com o quarto que é apertado, ou que o apertado é aconchegante para mim, ou ele é sufocante. Isso vem a partir das representações simbólicas e não técnicas. A técnica vai ficar presa no lado racional, no córtex cerebral, e não é isso que é a proposta. Mas não é só isso. Acho que é muito importante a gente não focar o trabalho do PSA com os ambientes técnicos. Eu comecei fazendo isso, mas eu percebi que o ambiente técnico traz uma força muito mais de explicação pré-concebida da representação técnica do que o trabalho com as forças sistêmicas que estão lá no sistema límbico, que é o que toma a decisão em relação a habitar, a relacionar com os ambientes. Então a gente tem que fazer os desenhos simbólicos sempre, tá? A representação simbólica com desenho com 6 quadrantes ou com baguá sistêmico que eu ensino lá na aula específica para isso. Depois nós vamos inserindo então os elementos que têm relação com a questão do cliente, principalmente âncora do cliente, da questão e, nesse caso dos ambientes, 3 arquétipos do Feng Shui. Gente, depois que entra as âncoras no campo, a gente tem que fazer as frases de força, do jeitinho que eu ensino lá na aula. Como que é as frases de força? Se essa âncora entrou no quarto e ela é a questão, e ela olha para a sala, então a minha questão está no quarto de casal e ela olha, ela aponta e se direciona para a sala aonde está a minha prosperidade. Fazer essa frase de força para o cliente traz do símbolo e do sistema límbico e das forças sistêmicas que estão envolvidas com aquele contexto emocional e comportamental para uma explicação a partir do córtex cerebral, mas que parte do símbolo, que parte de tudo que se relaciona com aquela questão que está sendo posicionada no campo a partir lá do nosso sistema límbico, que é o mais importante que a gente trabalha no método. Então essas frases, elas são exatamente como o campo se apresenta. Tem que fazer isso. E o segundo passo, muito importante, que a gente não deve deixar de fazer, é a visualização. Pedir para o cliente, ou a gente mesmo fazendo os autoatendimentos lá das aulas, que feche os olhos, imagina a sua questão, visualiza a sua questão no quarto de casal
e a sua questão do quarto de casal olhando para a sala aonde está a prosperidade. Isso a gente faz fechando os olhos e visualizando, porque a visualização tem um poder de trazer à tona muito mais coisas que estão guardadas lá no nosso sistema límbico, que a gente não vai conseguir explicar com o córtex. E isso é essencial na aplicação do método. Essas são duas técnicas que o método traz que parecem simples, mas não são. Porque senão a gente começa só a explicar de fora para dentro, a partir da nossa visão como arquiteto e terapeuta, para o cliente, as questões dos ambientes dos clientes, e isso se torna impositivo e não se torna algo que vem do interior das decisões, dos propósitos que o cliente carrega em fazer um projeto, em organizar um ambiente, em olhar para a questão de forma diferente. Então, temos que ter isso bem claro. Desenho dos ambientes, inserção das questões relacionadas com o projeto ou com o processo terapêutico, frases de força em relação a que cada âncora, aonde ela se posiciona no campo de informação daquela questão, porque isso aqui é a representação da questão que o cliente traz. Se a questão é fazer um projeto, qual que é o propósito do projeto? Isso aqui representa o propósito do projeto. Representa o propósito da organização, da reforma. Então, fazer as frases de força a partir de cada âncora, onde elas se posicionam, para onde elas olham e o que está, aonde aquela âncora está olhando, aquele elemento, e depois fazer as visualizações, isso é essencial. Isso é um diferencial. Não pode só colocar no campo, pedir para o cliente olhar, porque aí se torna algo que o cliente vai começar a tentar explicar isso a partir do córtex, e explicar a partir do córtex é explicar a partir de tudo que ele está vivendo em padrões atuais, racionais. E a razão luta pela sobrevivência a partir de tentar manter aquele padrão que pode ser inclusive desarmônico na vida das pessoas. Então a gente tem que trabalhar não com a manutenção dos padrões desarmônicos, mas ir lá nas questões sistêmicas que sustentam esses padrões para que o cliente consiga olhar de maneira ampliada para o propósito, para a questão terapêutica que envolve os ambientes que ele está se relacionando.